Olá meninos, tudo bem? Na aula passada a gente viu sobre o cálculo de porcentagem e na aula de hoje a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre o juros simples, que é uma ferramenta de capitalização financeira. Vamos lá, o que é o juros simples? O juros simples ele vai ser uma remuneração dada a alguma pessoa pela aplicação do seu capital em um determinado período de tempo. Esse regime de juros simples, ele sempre vai ser calculado aplicando uma taxa percentual em relação ao capital aplicado inicialmente, em relação ao valor inicial que você emprestou. Esse tipo de juros, ele é muito usado no dia a dia, quando a gente empresta dinheiro para uma outra pessoa. Quando você empresta dinheiro para alguma pessoa, você quer receber uma quantia a mais pelo empréstimo, correto? É uma espécie de eu te empresto, mas eu quero receber, eu quero que você me pague por isso. Então, a pessoa que empresta a outra uma certa quantia, ela quer receber uma remuneração a mais, além do valor inicial que ela emprestou. E essa remuneração é o que a gente chama de juros simples. No juros simples, essa remuneração ela vai ser a mesma por todo o período de tempo. O que quer dizer isso? Se você vai cobrar os juros a uma taxa de 2% ao mês, no primeiro mês, se os juros der R$2, no segundo mês é a mesma coisa. Por quê? Porque esse juros ele é sempre calculado em relação ao valor inicial. Aí a gente precisa considerar algumas variáveis que a gente vai utilizar nesse cálculo de juros simples, que é o capital, no caso o capital é o valor que você está aplicando, emprestando. Esse capital ele vai render o quê? Juros. Esse juros é o acréscimo que você vai receber por esse valor aplicado. E esse tempo que o capital fica aplicado, ele também é uma variável importante. O tempo ele é dado para você receber o valor aplicado de volta mais os juros. E isso é aplicado a uma taxa, que a gente vai aplicar em porcentagem, que vai determinar a quantidade de juros incidentes sobre o capital inicial. E a gente pode calcular isso através da seguinte forma: os juros ele vai ser a remuneração dada quando você aplica um capital a uma determinada taxa no decorrer do tempo. Então, juros é igual a CIT, capital vezes taxa vezes o tempo. Além disso, você consegue determinar o quê? O montante, que vai ser o valor que você aplicou mais os juros recebidos. Então, montante é capital mais juros. Se a gente for analisar isso por meio de um exemplo, é bem simples. Uma pessoa aplicou o capital de R$1.200 a uma taxa de 2% ao mês, durante 14 meses. Eu quero que vocês determinem os juros e o montante dessa aplicação. Vamos retirar os nossos dados importantes. A gente precisa dos juros, do capital, da taxa e do tempo. O capital, ele me disse que é 1.200. Eu vou aplicar esse capital a uma taxa de 2% ao mês. Então, a taxa que é representada por I vai ser 2% ao mês. O tempo que esse capital vai ficar aplicado vai ser de 14 meses. Eu quero saber os juros e o montante. Para determinar juros, eu vou fazer capital vezes a taxa vezes o tempo. O que é importante? Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de medida. O que quer dizer isso, Dara? Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar ao ano e assim por diante. Então, vamos determinar os juros. Vai ser igual ao capital, 1.200, vezes a taxa, 2%. O que é 2%? É 2 dividido por 100. Vezes o tempo, que é 14. Vamos simplificar isso daqui. Tem um zero em cima, vou cancelar com um zero embaixo. Um zero aqui, cancelo com o zero de cima. Sobrou 12 vezes 2 vezes 14. 12 vezes 2 vezes 14 vai dar 336. Então, os juros que eu vou receber, a remuneração que eu vou receber por ter emprestado esse dinheiro é de R$336. Para saber o montante, a gente vai fazer o quê? O capital mais o juros. Então, o montante final vai ser 1.536.
36. Outro exemplo aqui para vocês verem, meninos. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos sob uma taxa de 5% ao mês gerou um juros de 14.700. Eu quero saber o valor do capital aplicado, então eu estou querendo descobrir o valor de C, o valor inicial. Para isso, ele me deu a taxa, que é de 5% ao mês. E ele me disse que vai ser aplicado durante 2 anos. Aí, esse aqui está o mês, o tempo também tem que estar em meses. 2 anos são 24 meses. E ele me deu os juros, que é de 14.700. Vamos descobrir o capital lá na forma de juros. Juros é igual a CIT. Quanto que vale juros? 14.700 vai ser igual ao capital. Estou procurando, vezes a taxa, que é 5%, vezes o tempo, que é 24. Então, eu tenho que 14.700 vai ser igual a 5 vezes 24 é 120. 120 dividido por 100 vai dar 1,2 vezes o valor de C. Vou só inverter. 1,2C vai ser igual a 14.700. 1,2 está multiplicando, passa dividindo. Dividindo esses valores, eu tenho que o capital vai ser 12.250.